Glória a Deus. Eu queria só contar um testemunho particular a esse respeito, irmãos. Dia 30 de outubro agora, desse mês, completando 40 anos de batismo. Batizei no dia 30 de outubro de 1983. Agora em 2023 estão fazendo exatamente 40 anos. Irmãos, eu confesso para os irmãos, nesses 39 anos e alguns meses, o maior jejum que eu fiz na minha vida foi até as 3 horas da tarde. E em janeiro teve aqui o janeiro profético. E no janeiro profético, irmãos, Deus virou uma chave na minha vida. Tem coisa que Deus tem que virar a chave. Sim ou não? E aí foi, irmãos, e eu comecei a estudar sobre o assunto, comecei a ler sobre o assunto, estudar sobre o assunto, ouvir sobre o assunto, e para a glória de Deus, Deus já me deu graça para passar de um dia para o outro, e passar de um dia para o outro, e tem umas metas aí meia extraordinárias. Não sei se eu vou conseguir alcançar, mas eu vou pelo menos tentar. Amém? Deixa eu te falar uma coisa, se você tentar uma meta, Jesus, eu vou fazer um jejum até às 18, quando chegar às 14, se você não estiver aguentando mais, não acanhe não, irmão, Jesus recebe até às 14, Jesus te entende, vai indo, daqui a pouco você chega lá onde você quer chegar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus, o nosso pastor tem nos ensinado sobre esses assuntos. Isso são disciplinas espirituais, irmãos. Às vezes, falta isso no nosso dia a dia. Sem essas coisas, irmãos, nós não conseguimos vencer. Amém? Eu quero convidar os irmãos para ler comigo aqui um texto bem conhecido, Mateus 14, 28. É só o 28 e o 29. Eu estava em casa um tempo atrás, essa palavra, coisa sobre ela, mas na hora que vem, tem hora que Deus faz o download da palavra completinha, né, irmãos? Quem já recebeu um download assim de Deus? Tem outras que demoram semanas, né, pastor? Tem algumas que Deus dá rapidinho. Glória a Deus. Está falando de download. Vamos lá, diz assim o texto sagrado. Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, repete comigo aí, irmão, se és tu, pronto, só isso. Manda-me ter contigo, repete agora, sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro descendo do barco, vamos ler todos mundo junto o restante? E Pedro descendo do barco para ir ter com Jesus. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Meus irmãos, todos nós conhecemos esse texto. Eu gosto de ler em Mateus, porque Mateus ele tem um pouco mais detalhista nesse texto. João ele não dá muitos detalhes, mas o apóstolo João ele dá um detalhe importante. João diz que Jesus, após ter multiplicado 5 pães e 2 peixinhos, dado comida para aquela multidão, João chama a atenção de um detalhe, que o povo queria pegar Jesus à força para fazê-lo rei, ou para fazê-lo reinar, porque, irmãos, muitos achavam que Jesus seria um Messias, o que o Messias seria um governador terreno, que ele vinha libertar o reino de Israel da escravidão dos romanos, mas não era isso que Jesus veio fazer. E Jesus, percebendo aquilo, disse para os discípulos: entra no barco e vaza. E vaza aqui, irmãos, é a tradução, a nova tradução segundo o Gideão Palma dos Santos. Entra no barco e vaza, vai embora, sai daqui, que eu vou orar, glória a Deus, e daqui a pouco eu me encontro com vocês. Diz a Bíblia Sagrada, irmãos, os discípulos nem se atentaram muito para isso, né, irmãos, nem ficaram preocupados, porque eles sabiam com quem que eles estavam lidando. Eles já tinham visto milagres, eles já tinham visto Deus fazer coisas, Jesus fazer coisas extraordinárias. Quando a gente fala Deus, irmãos, não está errado, porque Jesus é o próprio Deus encarnado, é Deus se manifestando a nós.
E a Bíblia diz, irmãos, que eles vão embora, vai e entra a madrugada dentro, começa a noite e a madrugada já vai se indo. E a Bíblia diz, o texto que nós lemos diz que na quarta vigília da noite, os irmãos sabem que a noite naquele tempo era dividida em 4 partes, né? O dia em 4 partes e a noite também em 4 partes. Então tinha a primeira vigília das 6 às 9 da noite, a segunda vigília da 9 à meia-noite, a terceira vigília da noite, da meia-noite às 3 da manhã, e a quarta vigília da noite, entre as 3 da manhã e as 6 horas da tarde. E foi justamente nesse espaço da quarta vigília da noite que Jesus resolve ir ter com os seus discípulos. Glória a Deus. E diz a Bíblia, irmãos, que enquanto Jesus estava indo ao encontro dos discípulos, os discípulos estavam enfrentando uma grande tempestade. Estavam debaixo de dificuldades. Diz o texto sagrado que as ondas eram grandes, que o barco estava sendo açoitado de um lado para o outro, havia ondas, e Jesus vai ao encontro deles. Eles estavam, glória a Deus, estavam, irmãos, ocupados demais com aquele princípio daquela tempestade. Interessante que não era mar, né, irmãos? Porque quando a Bíblia usa essa expressão mar da Galileia, não é um mar ali, é um lago, né? Mas havia tempestades ali no lago. E Jesus vai ao encontro deles, aquela luta, o barco afunda, não afunda, e a onda grande, e aquela coisa toda. De repente, um deles avista alguém vindo ao encontro deles. E eles gritam, irmãos, não de alegria, não, gritam com medo. Alguém olha e diz, é um fantasma. Como se já não bastasse o problema da tempestade, agora um fantasma. Mas quando Jesus ouve isso, Jesus levanta a sua voz e diz para eles, olha, não tem mais, sou eu, tem de bom ânimo, sou eu. Os discípulos, irmãos, todos ficaram quietos, mas Pedro, fale quem quiser falar de Pedro, mas eu gosto de Pedro, porque Pedro às vezes errava, mas errava sempre tentando acertar, né, irmãos? Às vezes Pedro falava algumas bobagens, mas ele sempre tomava iniciativa, sempre estava na linha de frente. E Pedro olha e diz assim, Senhor Jesus, se é tu mesmo, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. E o interessante, irmãos, é que Pedro, ele pede para Jesus para ir ter com ele, mas ele faz uma exigência. Ele fala, eu não quero ir nadando, eu não quero ir de bote, eu não quero ir de canoa, eu não quero ir de barco, eu quero ir andando sobre as águas. Aleluia. Olhando, irmãos, para esse pedido de Pedro, aparentemente era algo impossível de se fazer, sim ou não? Difícil, porque não dá, irmãos, as leis da gravidade não permitem que um ser humano naturalmente caminhe sobre as águas. Mas quando Pedro olha para Jesus e diz para Jesus, se é tu mesmo que está sobre as águas, manda eu ir ter contigo e eu quero ir caminhando sobre as águas, a Bíblia diz, irmãos, que imediatamente Jesus disse, vem. Ou seja, Pedro, irmãos, ele tinha uma palavra de Jesus. Glória a Deus. E quando Jesus diz, vem, a palavra de Jesus, irmãos, ela ecoa. E quando ela chega até Pedro, Pedro agora, irmãos, ele se apodera de uma fé sobrenatural. Porque, irmãos, muitas vezes tudo que a gente tem é isso, é uma palavra. Mas, irmãos, sobre a palavra de Jesus, Pedro desce daquele barco, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Pedro não estava vendo Jesus, estava? Não, era de madrugada, glória a Deus, mas ele tinha a sua palavra, glória a Deus, aleluia. Pedro não estava vendo Jesus, mas ele tinha a sua palavra. E qual era a palavra de Jesus, irmãos? Sou eu, tem bom ânimo. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa de Deus para a sua vida nesta noite. Quando você não estiver vendo ou não tiver nada, confie na palavra.
Glória a Deus, você já tem a palavra, você já está de posse da palavra. Todos os dias o Senhor manda para nós aqui neste lugar a sua palavra. E às vezes as lutas se apresentam, as dificuldades se apresentam. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se Jesus está dizendo vem, pode descer do barco, pode ir, que a vitória é garantida, porque você já tem a sua palavra. Aleluia. De posse da palavra de Jesus, irmãos, a fé de Pedro, ela se expande de uma forma sobrenatural. Pedro, ele não tinha nada, mas ele tinha a palavra. E a fé dele se expande. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Não faz parte dessa mensagem, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que todas as tuas bênçãos, quem tem uma lista de bênçãos que você apresenta para Jesus todo dia? É casa própria, é carro novo, é conversão do marido, é conversão do filho, é a faculdade do filho, é pós-graduação, é casamento. Quem tem uma lista de bênçãos parecida com essa? Deixa eu dizer uma coisa. Todas estas tuas bênçãos, elas já existem no mundo espiritual. Já existe, irmãos de Deus? Já existe. Já existe, pastor? Já existe. Já está prontinha lá. Já está prontinha lá, meu irmão. Aí você fala, mas irmão de Deus, tudo bem, a minha bênção já está prontinha lá. Como é que eu faço para sair daqui do mundo material, adentrar no mundo espiritual e tomar posse da minha bênção? Sabe como é que você faz? Através da fé. Aleluia. Mas como assim através da fé? É você colocar a tua fé em ação. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Pedro não sabia andar sobre as águas. Pedro nunca tinha andado sobre as águas. Mas quando Jesus diz, vem, o milagre já estava pronto. Glória a Deus. Se Pedro não desce do barco, ele não tinha vivido o milagre. O ato de descer do barco, irmãos, é colocar a fé em prática. Glória a Deus. Quantos de nós, irmãos, estamos travados, atrofiados, porque a nossa bênção está ali na nossa frente, mas a gente não consegue alcançar, porque não põe a fé em prática. Glória a Deus. Começa a olhar para a dificuldade. Começa a olhar para o tamanho da dívida. Começa a olhar para o tamanho do aluguel. Começa a olhar para a dificuldade, não, mas tem um concorrente tal, tem fulano de tal, não tem isso, não tem aquilo, não, é a semana, não, é isso, é aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa, apenas Pedro andou sobre as águas, todos os outros irmãos ficaram no barco, mas aquele que teve fé, que teve coragem de descer do barco, foi aquele que viveu o sobrenatural de Deus na sua vida. Oh, glórias ao nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite, saia daqui hoje com o propósito de viver o sobrenatural. Tem coisa grande de Deus para a tua vida, tem coisa boa, aleluia, glória a Deus, a tua bênção está aqui pertinho de você. Saia do natural, transporte-se pela fé para o sobrenatural e tome posse da tua bênção. É meio doido isso aí, né, irmãos? Não é meio doido? É meio maluco. Mas Paulo diz que a fé é isso. Hebreus 11 primeiro. Vocês já prestaram atenção no Hebreus 11 primeiro? Porque a fé, olha bem, é o firme fundamento daquilo que se espera. Você já viu o fundamento de uma coisa que você está esperando ainda? Você olha assim e fala, olha, aquele prédio que eu vou construir lá, ele tem isso, tantas coisas, mas não tem prédio nenhum. Alguém para você, não tem prédio nenhum. Mas você fala, mas pela fé, eu já estou vendo os alicerces. Glória a Deus, pela fé, eu já estou tomando posse. Pela fé, eu já estou sentado naquela sala maravilhosa. Pela fé, eu já estou dirigindo aquele caminhão. Pela fé, eu já estou pilotando aquele ônibus novo. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. A fé faz existir
existir aquilo que não existe ainda. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Deixa eu voltar aqui. Tentei colocar o trem aqui para não apagar, mas o trem fica apagando, então deixa apagar. Então, irmãos, de posse da palavra, a fé de Pedro se expande. E ele sai do natural para viver o sobrenatural. Glória a Deus, aleluia. Sabe quando é que você vai viver o sobrenatural? Quando você se jogar na presença. Glória a Deus. Sabe quando é que você vai viver o sobrenatural? Quando a gente, irmãos, parar de olhar para a dificuldade. A gente é muito bom, irmãos, para contar para Jesus qual é a dificuldade. Jesus, mas tem isso. Jesus, mas tem aquilo. Jesus, mas tem aquilo outro. Jesus, mas olha, Jesus, 1 mais 1 é 2. Jesus está dizendo, mas rapaz, eu estou nem aí se 1 mais 1 é 2. Na tua matemática, 1 mais 1 é 2. Mas na minha matemática, 1 mais 1 pode ser 1000, pode ser 2000, pode ser 3000. Ei, de posse da palavra, vem. Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. E ele começa a viver o sobrenatural. Deus está pegando na mão de crente aqui nesta noite, pastor, e está dizendo, vem, vem rapaz, vem viver o sobrenatural, vem viver as promessas, vem viver as coisas que eu já tenho prometido para a tua vida, e você não tomou posse ainda. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, irmãos, a fé, ela nos tira da vida medíocre, é uma vida medíocre. Pergunta para o crente, você é? Eu sou na média, estou na média, então você é medíocre, quem está na média é medíocre, é aquele feijãozinho com arroz todo dia. A falta de fé faz a gente viver contando o testemunho dos outros. Oh, lá em tal lugar, a irmã fulano de tal. Lá em tal lugar, o irmão fulano de tal. Lá em tal lugar, fulano de tal. Mas sabe o que Deus está te chamando hoje? Está te chamando para você viver o seu testemunho. Aleluia. Glória a Deus, Deus está te falando hoje, ei, chegou a hora de você contar o seu testemunho. Em tal tempo, assim, assim, assado, eu estava assim, e eu me joguei na presença do Senhor, eu me lancei pela fé, e Deus me deu vitória, aleluia, glória a Deus. Os 10 discípulos iriam contar a bênção de Pedro, apenas Pedro, irmão Francisco, iria dizer, eu andei, João não andou, Mateus não andou, o outro não andou, mas eu andei. E alguém vai dizer, por que você andou, Pedro? Porque eu fui doido, eu fui louco, eu tive coragem de sair do barco, aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para você? Sai do barco, rapaz. Aleluia. Às vezes, irmãos, o lugar que nos dá segurança é o lugar que está retendo a bênção de Deus na nossa vida. Já viram a história da vaquinha? Quem já ouviu a história da vaquinha? Diz que um pastor passou na casa de um irmão, num sítiozinho, os irmãos muito pobrezinhos, e o pastor pousou ali no outro dia, perguntou para o irmão, e aí, irmãos, como é que... Tudo que a gente tem aqui, irmãos, é apenas uma vaquinha. A vaquinha dá leite, do leite da vaquinha a gente come, do leite da vaquinha a gente tira o queijo, e vende o restinho, e a gente está vivendo. E o pastor começou a orar a Deus, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Pensou que não, chegou a notícia lá, morreu a vaquinha. E agora? E agora, irmã Régis? Morreu a vaquinha. O pastor passou lá daqui a 6 meses. O que aconteceu aqui? Ah, pastor, o senhor não sabe. Já desse aí, a vaquinha caiu no buraco lá, morreu a vaquinha. Aí eu olhei para a mulher olhou para mim e falou que não tem mais vaquinha, o que nós vamos fazer agora? Então vamos começar a arar a terra. Aí arar a terra, já que nós estamos arando, vamos plantar. Já que estamos plantando, vamos colher. Já que estamos colhendo, vamos vender. Já que estamos vendendo, vamos botar um armazém. Irmãos, glória a Deus, aleluia. E passou lá, aqueles irmãos estavam prósperos.
Aleluia! Nem sempre o lugar que você acha que é seguro de verdade. Às vezes isso tem atrapalhado a bênção de Deus na sua vida. Às vezes você precisa deixar o barco. Onde era o lugar de segurança? Barco. Ou bom ou ruim, no barco estava seguro. Mas fora do barco tinha milagre. Fora do barco tinha o sobrenatural. Fora do barco tinha testemunho. Fora do barco tinha a bênção de Deus para a vida de Pedro. Glória a Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa antes de encerrar. Eu tenho apenas 1 minuto. Mas algo ruim começa a acontecer, né, irmão? O fato de você botar a fé em prática não quer dizer que possa não ter percalços no meio do caminho. Por um momento, Pedro desvia a sua atenção de Jesus. Começa a olhar para o vento, começa a olhar para as ondas, começa a olhar para o que estava acontecendo em redor dele. E quando ele tira os olhos de Jesus, irmãos, ele começa a afundar. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você tirar os olhos de Jesus, possa ser que você afunde. Mas graças a Deus, quando Pedro começou a afundar, Jesus estava ali pertinho dele. Quando ele percebeu que ele não ia dar conta, ele gritou: Senhor, salva-me. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, pegou Pedro, não sei se foi pelo braço, não sei se foi pela roupa, não sei se foi pelo cabelo, mas uma coisa eu sei, Jesus socorreu Pedro, aleluia. E nesta jornada de fé, nesta caminhada de fé, se porventura, por algum motivo, a tua fé estiver fracassando, ou estiver falhando, ou se você por algum motivo está duvidando, deixa eu te dizer, Jesus nesta noite está com a mão estendida para te levantar, para te colocar de pé, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Às vezes, irmãos, a gente acha que é forte, a gente não é forte coisa nenhuma, irmãos. A gente é pó, a gente é carne, mas deixa eu te dizer, quando você precisar, faça que nem Pedro, grita: Senhor, salva-me, salva-me, Senhor, aleluia. E Jesus estará pronto para te levantar, te colocar de pé e voltar para o barco. Deixa eu te dizer uma coisa. Pedro voltou por barco andando por cima das águas e de cabeça erguida na presença do Senhor. Glória a Deus. Quando você estiver de posse da palavra, vai, irmão, vai. Dias atrás, irmãos, eu passei por um processo interessante. Estava aqui, comecei a trabalhar, irmãos, vendendo ovos. A empresa que eu trabalhava fechou. Uma multinacional, salário bom, tudo bom e do melhor. Agora que eu descobri que eu não trabalhava, né, irmão? Eu passeava na empresa, né? Agora eu trabalho de verdade. Agora, trabalhar não come. Eu fui no Açaí e comprei 2 caixas de ovos. Vendi as 2 inteiras, vendi meia mais ou menos. Aí me esperei e doei a outra. Ainda bem que eu doei, né? Porque quando a gente doa é sempre. Aí fui lá e comprei mais, e graças a Deus, irmãos, graças a Deus. Mês passado nós vendemos quase 1.500 caixas de ovos. Glória a Deus. Então, Jesus é assim, irmãos. Tinha alguma coisa? Não tinha nada, só tinha a palavra. Irmãos, quando não tiver revelação, quando não tiver profecia, quando não tiver palavra de conhecimento, você tem a Bíblia. Você tem a palavra de Deus diz, lançando sobre ele a vossa vontade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra de Deus diz, irmãos, fui moço, Salmo 37, 20, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. A palavra de Deus diz, irmãos, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias. Aleluia, você vai lá e ele vai estar lá. A palavra de Deus diz, irmãos, glória a Deus, que se tiveres fé do tamanho de um grão, irmãos, nós temos a palavra, se apegue à palavra, tome posse da palavra, ore a palavra, declare a palavra e viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Deus abençoe, muito obrigado.